turma. Na aula de artes de hoje, vamos ver sobre artes visuais, perspectiva, na página 34 e 35. Bom, perspectiva tem vários significados. Perspectiva pode ser como se analisa um determinado objeto, uma situação, ou um ponto de vista sobre uma situação em específico, ou tudo aquilo que se consegue ver ao longe, no modo de longe, assim, certo? Então, perspectiva tem vários significados. Na página 34 do livro de artes, temos essas duas imagens aí no livro de vocês, a imagem A e B. Ao longo da história da arte, retratar o espaço, tal como era visto, foi um desafio para os artistas. Então, para os artistas representarem tipo um lugar, uma paisagem, era muito difícil para eles, porque eles não tinham técnicas, eles teriam que representar aquele lugar como eles viam. Temos a figura A, uma pintura na figura A, certo? Que é um homem, tipo tem um castelo lá atrás e ao lado tem uma árvore e tem um outro homem aqui fazendo os sinais com as mãos. O nome dessa arte é Miniatura em Compilação Manuscrita das Leis de Justiniano, do século XIII. Na figura B, temos o que? Como se fosse o Cristo entregando algo para São Pedro e São Pietro Perugiano. Temos aqui os apóstolos, né? E Jesus entregando a chave a São Pedro. Tem uma pergunta lá no final da folha do livro de vocês. E pergunta assim: em qual das imagens a cena está mais próxima da realidade? Por quê? Em qual dessas duas imagens aqui vocês acham que está mais próximo da realidade? Aí vocês dizem por quê, a opinião de vocês. Na página 35 temos uma outra imagem. Um rapaz na janela e uns prédios lá no final. Nessa página está falando sobre as artes visuais, que os artistas utilizam diversos recursos para criarem ilusões, né, em suas obras. Na imagem de abertura dessa unidade, essa imagem aqui, a gente viu que uma paisagem criada pelo artista Kurt Weiner em uma calçada. A gente tem a ilusão de que é bem fundo nessa pintura, mas ele fez no chão e utilizou um recurso das artes visuais com a ilusão. Ele criou uma ilusão para que a gente se a gente vê assim de longe, a gente acha que essas pessoas estão nos cones de mármore, né? E ao lado é algo bem fundo, como se fosse um rio. Mas não, isso é só uma ilusão, né? Com nossa visão e de uma pintura que ele fez. Então, se a gente está vendo de longe, a gente acha que é algo bem fundo e que essas duas pessoas estão em cima de algo de barro, né, de mármore, mas não, é apenas a perspectiva. Se a gente estiver ali próximo de onde essas pessoas estão, a gente vai ver que é apenas uma pintura, certo? Para vocês observarem que como a posição que está muda, né? Isso é a perspectiva da gente. Se a gente estiver mais próximo, a gente não vai conseguir ver que é algo assim que é fundo. Mas com a distância que a gente está vendo, né, tirada pela foto, a gente acha que é um lugar bem fundo, que tem um pássaro voando, tem essas árvores ali embaixo. A perspectiva foi criada centenas de anos atrás pelos artistas do Renascimento, certo? O Renascimento é o quê? É um período artístico que se desenvolveu entre 1300 e 1650 na Europa. Os pintores criaram diversas técnicas para retratarem a natureza em seus detalhes. Todas as inovações nas artes visuais, a principal foi o uso da perspectiva.
Essa técnica da perspectiva, ela cria o quê? Ela cria profundidade e volume nas imagens, como a gente está vendo nessa imagem aí, né? A gente acha que é um lugar bem fundo, mas é só a perspectiva, é só o ponto de vista da gente. A localização de cada elemento em uma pintura indica o tamanho em que ela terá. A, eu já falei, a localização. Então, isso se chama proporcionalidade. Observe a imagem ao lado. Então, a gente vai observar essa imagem do lado. O que a gente consegue ver? A gente vê os prédios lá no fundo, mas a gente vê eles bem pequenininhos, né? Por quê? Por conta da distância que estamos. E o homem, como ele está mais próximo da pessoa que tirou essa foto, a gente acha que ele é bem grandão e os prédios são bem pequenos. Mas é apenas nosso ponto de vista. Aí tem uma pergunta 2. Por que o homem parece maior que os prédios? É como eu falei. Porque o homem está mais próximo de quem está fotografando, parecendo ser maior que os prédios, que estão mais distantes, certo?